É impossível nos livrarmos dos nossos fardos e karmas. Oi, eu sou a Corre Gabi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Se você chegou até aqui é porque está junto comigo, buscando dar um salto quântico na evolução espiritual. Porque gente boa se atrai, entendeu? O Médico e o Monstro. Você já leu esse livro? Se não, tem uma oportunidade incrível para você. A Toca Livros é uma plataforma com milhares de audiolivros e e-books para você, com uma mensalidade pequenininha. Você tem inúmeras vantagens. Eu aderi a essa experiência que agora eu otimizo o meu tempo. Tô limpando a casa, fazendo comida, cuidando dos gatos, tô lá só ouvindo. E o Médico e o Monstro, tem 1h26, nem 1h30, tem rapidinho, já ouvi 3 vezes, porque essa história é incrível, é um clássico de Robert Louis Stevenson. É uma obra de 1886 e é atemporal. Com certeza, se você não leu, você já se deparou com alguma referência, centenas de peças teatrais, filmes, obras literárias, história em quadrinhos. Inúmeros autores se inspiraram nessa obra, O Médico e o Monstro. Inúmeras pessoas foram influenciadas por essa obra, desde Nabokov a Stan Lee. O Hulk, você sabia que o Stan Lee falou declaradamente que foi inspirado no Médico e o Monstro e Frankenstein, mas o Médico e o Monstro assim é declarado. Aí temos Tom e Jerry, Piu Piu e Frajola. Tem um episódio muito legal que o Piu Piu fica gigantesco, ele se esconde, acho que no vidro da poção mágica do livro, que eu vou contar depois rapidinho para você. É muito legal. O filme fragmentado recentemente do Shyamalan, Sméagol e o Gollum do Senhor dos Anéis. Nossa, uma infinidade de obras que foram inspiradas no Médico e o Monstro. Enfim, tudo que fala sobre dualidade é a referência do Médico e o Monstro. Então esse livro, o que eu ouvi, é uma versão infanto-juvenil. Então, o Robert Stevenson, ele é fera no assunto. Então, ele, no texto mesmo, inclusive, ele escreveu 2 vezes. Olha só que louco, né? Ele teve um pesadelo, contou para a esposa dele, falou: eu sonhei que eu tava me transformando num monstro, tipo lobisomem, assim e tal. E ela falou: nossa, né? Que ele tava se debatendo lá no sonho e tal, e acordou extremamente desesperado, né? E aí ele escreveu, só que aí a esposa não gostou, ele também não gostou, ele queimou o texto lá, e aí falou: nossa, o que eu fiz, né? Que besteira é essa? Escreveu de novo. E aí foi um sucesso, tanto é que foi um sucesso em vida. Então foi publicado em 1886, ele nasceu em 1850. E aí, já um ano depois, já fizeram obras, né, peças teatrais, e foi um boom, assim. Então ele fez um sucesso em vida mesmo, diferente de outros autores que só são reconhecidos depois que morrem, né? E ele faleceu muito novo, com 44 anos. Ele tinha vários problemas de saúde, problemas pulmonares, e ele escreveu O Médico e o Monstro na cama mesmo, tudo definhando mesmo, e escreveu lá, e que bom que... Nossa, é referência mundial. E, curiosamente, como a referência do Médico e o Monstro é uma pessoa com o seu lado sombra, né? Que a gente não é 100% bonzinho, né? Quantas vezes tem vontade de chegar e dar um murro na cara de uma pessoa, acabar com tudo, fazer umas besteiras na vida, né? Sente umas raivas que fala: nossa, meu Deus, não sou eu isso, mas você tem um lado meio ruim, malvadinho dentro de você. E ele, então, quando ele faleceu, as últimas palavras dele, quais foram? Ele olhou no espelho e falou para a esposa: meu Deus, meu rosto mudou, o que está acontecendo comigo? E, puf, morreu, né?
Então, no livro, qual que é a história, né? Se você nunca ouviu falar, só para te dar um norte assim. Nós temos o Gabriel John Utterson, que é um advogado muito amigo do Dr. Jekyll. Henry Jekyll. O Dr. Jekyll é muito famoso, um médico excepcional, muito bem reconhecido na cidade de Londres. O Dr. Jekyll faz um testamento, coloca o nome do Edward Hyde como beneficiário, assim, herdeiro de toda a sua herança no testamento dele. Que, por sinal, o Sr. Hyde, não é coincidência, o Hyde é com Y, mas o verbo hide, de esconder, é com I, né? Acaba sendo um trocadilho para esse lado sombrio do Dr. Jekyll. Então começa a história assim, o Sr. Utterson e o Sr. Enfield, eles estão conversando e aí o Enfield comenta, fala, nossa, um dia eu tava voltando de viagem, madrugada, não tinha ninguém na rua, nas ruas frias de Londres, nada, tudo deserto. De repente, eu vejo uma menininha de uns 8 anos de idade correndo, pedindo socorro, porque os seus pais estavam com algum problema, ela precisava de um médico, de um hospital. E aí, o Mr. Hyde está passando pela rua e tromba com ela. De repente, esse cara começa a pisotear a menina. Do nada, assim, sem escrúpulo, começa a pisotear a menina e vaza. Só que aí, o Enfield está passando por ali, ele consegue agarrar o cara, ele fala, nossa, olha que eu olho pra ele, e olha que legal, o Stevenson, ele não define assim, a pessoa é de tal forma, não define a aparência do Mr. Hyde, ele deixa pro leitor ter essa noção do que é feio, o que é mal. Então ele fala, um cara que dá nojo, dá asco, um cara sem escrúpulos, que eu olhei pra ele e me senti mal. Essa é a expressão. Então ele segura o cara e aí fala, oh, graças a Deus a menininha tava bem, foi pro hospital lá, tudo não aconteceu nada, só foi um susto. Mas eles falam, não, você tem que pagar pelos danos que causou, né? E aí era, acho que 100 libras, se eu não me engano, que ele ia ter que pagar. Aí o Mr. Hyde vai até uma porta lá, misteriosa lá, entra e pega um cheque, uma parte em dinheiro, mas uma parte em cheque assinado pelo Dr. Jekyll. Aí o Sr. Otis ficou meio estranho. Aí ele lembrou desse testamento e falou, nossa, como que um médico tão renomado, cara do bem, né, benevolente e tal, como que esse ser, essa pessoa tão maldosa, tão nojenta, vai receber toda a herança do meu amigo? Que estranho. Aí ele começa a investigar. Então aí se dá o caso. Então a história é o Sr. Utterson contando tudo isso. E, nossa, o jeito que você entra, que você vai visualizando a história é sensacional. A narração da Toca Livros está ótima, muito gostoso de ouvir, assim, você não consegue parar. É rapidinho, então você ouve e em 1h30 você já fica, nossa, que legal. Então eu não vou dizer o final para você, mas é basicamente sobre isso, sobre a dualidade, a projeção da maldade que todos nós temos. Então assim, do que você tem medo, o que você esconde, o que você deixa de fazer por medo do que os outros vão pensar, porque você acha que é uma coisa que é imoral, ou o que para você é uma coisa inadmissível, para o outro pode não ser nada. Então esse livro é uma necessidade para toda pessoa, todo mundo tem que ler. Você vê que 1886 e até hoje você se depara com influências, porque é uma necessidade para todos. Você começa a refletir sobre tudo. Então, o Dr. Jekyll, ele desenvolve uma poção que aí mistura alguns sais lá e aflora esse outro lado da pessoa. Não seria um duplo, seria essa projeção que nós temos dentro de nós. Por exemplo, se é 90% bonzinho, aqueles 10% lá vai dar uma florada. Então é muito interessante o desenrolar dessa história. Recomendo para você, acesse a Toca Livros, você vai ter milhares de audiolivros para você, assim como esse que eu dei nota 10, e por ser uma linguagem bem acessível, assim, então você entra na história, não precisa ficar parando para, ai meu Deus, o que é isso? Eu vou pesquisar no dicionário, né?
É uma leitura muito agradável e de muita reflexão, que envolve muita transtorno, terror psicológico, que todos nós temos conflitos e coisas, traumas para resolver. Afinal, é impossível nos livrarmos dos nossos fardos e karmas. Muita gratidão por você ter assistido esse vídeo, espero que tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Adquira esse livro que você vai ser uma pessoa melhor depois. Nos vemos no próximo e sigamos no caminho da luz. Namastê!